Max Verstappen, esse que nesse final de semana conquistou o tricampeonato de Fórmula 1. Então a gente tem aqui algumas imagens para vocês do Max Verstappen, ele ainda bebê, ainda criança no início da carreira dele no kart. É um piloto que desde o início já demonstrou ser um piloto muito talentoso. Como vocês podem ver aqui na tela, olha o currículo do menino no kartismo. De 2005 a 2009 foi campeão de kart na Bélgica. O Max Verstappen, para quem não sabe, ele corre com a bandeira da Holanda, mas ele nasceu na Bélgica. A mãe dele é belga, o pai dele é ex-piloto de Fórmula 1, Jos Verstappen, holandês. Em 2011, Max Verstappen vai lá e é campeão da Euroseries de kart. 2013, campeão ali da KZ2, que é um kart com câmbio, é uma categoria super forte. 2013, campeão europeu da KZ1, também campeão europeu. 2013, também campeão da FIA Eurochampion da categoria KZ. 2013, campeão, mais uma vez, europeu da categoria SIC FIA. 2013, também foi campeão mundial da categoria KZ. E 2013, também no kart, foi campeão do torneio de inverno da KF2, ou seja, uma coleção de títulos do Max Verstappen. Olha a imagem dele no pódio, que ainda criança, devia ter aí 7, 8 anos nessa época, mas já colecionava títulos e troféus, e pódios e vitórias no kartismo. Como todo grande piloto começou no kart, é onde todo mundo começa, aí o Max Verstappen nesse kart 301, era um piloto de uma marca de kart muito conceituado até hoje, que é a CRG, como vocês podem ver aí no bico do kart dele. E na sequência, em mais imagens do kart do Verstappen, que ganhou tantos títulos, como a gente acabou de falar para você. E, obviamente, depois do kart, o Verstappen já demonstrou ali que era tão talentoso que já fez uma coisa pela primeira vez na sua carreira. Pulou do kart direto para a Fórmula 3, ou seja, o Max Verstappen não passou pela Fórmula 4, que é a primeira categoria depois do kartismo. E o motivo que o Verstappen fez isso, pelo que eu acompanhei a carreira dele no início, foram basicamente dois motivos. Um piloto extremamente talentoso, com certeza, e também foi uma estratégia, uma maneira de conduzir a carreira do Verstappen pelo próprio Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, que lá atrás dizia a seguinte coisa: não, eu quero colocar ele com os tubarões, ou seja, quero colocá-lo com os bons o mais cedo possível. Isso é uma estratégia certa, isso é uma estratégia errada. Funcionou para o Verstappen, né? Não dá para falar que não funcionou, mas até em função dessa maneira que o Jos Verstappen conduziu a carreira do Max Verstappen, hoje isso não é mais possível. Hoje os pilotos, quando saem do kart, têm que passar pela Fórmula 4, pela Fórmula 3, pela Fórmula 2, pela Fórmula 1, até chegar na Fórmula 1, melhor dizendo. Por quê? Justamente para não pular nenhum degrau. Hoje tem toda a questão da pontuação que um piloto precisa atingir para conquistar a superlicença, e para atingir essa pontuação ele tem que passar por todas as categorias. Então Max Verstappen, além de tudo, fez com que a FIA mudasse o formato da formação da carreira de um piloto até chegar na Fórmula 1. Bom, passando depois do kart, como eu falei para vocês, ele aqui na Fórmula 3, né, a imagem para vocês na tela, e já na Fórmula 3 ele já tinha um apoio da Red Bull. Ou seja, a relação do Verstappen já vem desde 2014 com a Red Bull, já na Fórmula 3. Obviamente, como vocês estão vendo aí na tela, o carro do Verstappen não era 100% patrocinado pela Red Bull, mas já tinha ali uma parceria com a Red Bull. Não que o Verstappen fosse o único piloto que tinha esse apoio, mas ele já tinha ali um apoio da Red Bull. E na sequência disso, aí a gente tem uma foto muito emblemática, né? A gente já falou aqui algumas vezes ao longo do Traduzindo F1, que Verstappen e Ocon tinham lá uma certa rusga do passado, aí essa foto eu acho que demonstra muito isso. É uma foto de um pódio da Fórmula 3, o Verstappen, como vocês podem ver, nesse final de semana aí ganhou a corrida, o Ocon do lado dele com cara de pouquíssimos amigos, e o Ocon, nesse ano, para quem não sabe um pouco sobre a história do Verstappen, em 2014, quando esses dois pilotos fizeram a Fórmula 3, o Ocon acabou sendo campeão da Fórmula 3. O Verstappen, se não me engano, foi segundo colocado do campeonato de 2014, só que o Verstappen não fez todas as etapas. Então, foi um vice-campeonato atrás do Ocon, mas sem fazer todas as etapas. Um piloto que tinha acabado de subir do kart para os carros e ali já demonstrou quanto talentoso ele era, porque uma categoria tão competitiva quanto a Fórmula 3, você no ano de estreia, não só na Fórmula 3, mas no automobilismo, já ir lá e conquistar o título, então realmente, o título não, conquistar o vice-campeonato mais um monte de vitórias, realmente ali já demonstrou, já ficou claro quanto
competitivo e quanto talentoso esse jovem holandês era. Só que depois desse ano, aí aconteceu a seguinte coisa. Bom, vamos colocar o Verstappen na Fórmula 1. Um piloto que então tinha apenas 17 anos. Verstappen, para quem não sabe, foi o piloto mais novo a pilotar um carro de Fórmula 1. E no início da carreira dele na Fórmula 1, ele foi extremamente criticado. Não o Verstappen no nível assim, vamos falar assim, pessoal. O que fizeram muitas críticas, na verdade, foi o fato de ter ali o que eles se referiam, né, numa maneira até carinhosa, como uma criança correndo de Fórmula 1. Então, vou mostrar na tela para vocês aqui, uma das pessoas, né, melhor dizendo, que criticou o Verstappen é o campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve, para quem não conhece, com o cabelo aí todo arrepiado, e ele colocou aqui, ó, ele ainda é um menino, é muito arriscado colocar um piloto desse na Fórmula 1. O que o Villeneuve falou é errado, não dá para discordar muito da declaração do Villeneuve. Tanto é que o Verstappen, no início da carreira dele, principalmente ali em 2015, no ano de estreia dele na Fórmula 1, ele cometeu muitos erros, provocou muitos acidentes, e o Verstappen fez uma coisa assim que não era muito legal, mas ao mesmo tempo acho que faz um pouco parte da idade. O Verstappen errava muito, e quando as pessoas perguntavam para ele sobre algum eventual erro que ele tinha cometido, ele falava que não tinha errado, que ele estava certo, ou seja, ele não aceitava muito bem as críticas, quando errava, não admitia, e isso lá atrás, né, eu que já comentava a Fórmula 1 desde essa época, eu tinha a seguinte opinião naquela época. Bom, extremamente talentoso e rápido esse menino é, só que ele tem que amadurecer, porque se ele não amadurecer, ele vai continuar cometendo os mesmos erros. E normalmente não é sempre, isso não é a regra, as pessoas amadurecem quando vão crescendo, vão pegando mais experiência, vão ficando mais velhas, mas só o tempo que vai dizer se isso vai acontecer com a pessoa A, B ou C. E o Verstappen, graças a Deus, aconteceu isso. O Verstappen realmente amadureceu muito rápido, e a consequência disso não poderia ser diferente. A gente vê na tela aqui o que aconteceu logo no Grande Prêmio de Barcelona em 2016. Para quem não sabe do que se trata essa imagem, essa foi a primeira vitória do Verstappen na Fórmula 1. Já ainda, melhor dizendo, no seu segundo ano na categoria, ele entrou na equipe Red Bull já ao longo do campeonato, ele acabou substituindo o Daniel Kvyat, que estava na Red Bull em 2016 e foi rebaixado para Toro Rosso, aonde naquela época estava Max Verstappen, e com isso o Verstappen foi promovido por lugar do Kvyat na corrida de Barcelona, no Grande Prêmio de Barcelona, que, se não me engano, foi mais ou menos a quarta ou quinta etapa da temporada de 2016. Em 2016, né, assim como aconteceu em 2015, 2017, 18, 19, 20, a Mercedes era a equipe que dominava a Fórmula 1. A Mercedes nessa época, né, a gente até fez um programa aqui há um tempo atrás, mostrando os carros mais dominantes da história da Fórmula 1, e a Mercedes de 2016 está nessa lista porque foi uma temporada que a Mercedes ganhou quase todas as corridas daquele campeonato. E uma das poucas corridas que ela não ganhou foi justamente essa corrida de Barcelona, que o que aconteceu nesse final de semana, que aconteceram várias coisas, mas o que aconteceu na corrida foi o seguinte, foi aquela corrida que o Hamilton e o Rosberg bateram na primeira volta, ali na curva 3 ainda, os dois ficaram de fora da corrida. Com isso, as duas Mercedes de fora, obviamente, as outras equipes que não tinham oportunidade de ganhar corridas naquela época com muita frequência, alguém tinha que ganhar. Daniel Ricciardo, para ser mais justo até com o que deveria ter acontecido naquele final de semana, era o piloto ali favorito, que estava melhor colocado para ganhar a corrida, mas a Red Bull acabou cometendo um pequeno erro com a estratégia do Ricciardo, e aí quem acabou ganhando a corrida, como vocês podem ver mais uma vez essa imagem do pódio aí do Max Verstappen, foi justamente o Max Verstappen com dois campeões mundiais ao seu lado no pódio. Obviamente, tetracampeão Sebastian Vettel e também Kimi Raikkonen, que naquela época os dois ainda eram pilotos da Ferrari, e aí nesse final de semana foi talvez um marco, uma virada de conceito em relação a esse piloto, de ser um piloto somente rápido, mas que cometia muitos erros, tinha muitos acidentes. Não que desse dia para frente, dessa vitória para frente, ele não teve mais acidentes. Ele acabou ainda nesse primeiro ano dele na Red Bull, tendo alguns acidentes. Um que ficou muito marcado foi um acidente em Mônaco, quando ele estava ali para fazer a pole position, acabou batendo num treino livre, acabou nem participando da classificação.
mas era um final de semana que ele estava muito rápido, mas num período muito curto de tempo, ele realmente amadureceu muito e o resultado só podia isso ser esse que a gente está vendo na tela agora, passando agora o horário, o calendário bem para frente, ele foi lá e conquistou, nesse final de semana, o terceiro título mundial da carreira dele. Foi campeão em 2021, 2022 e agora em 2023. O que isso representa, né? O que isso diz, o que é o Max Verstappen como piloto? Olha, muitas pessoas têm a seguinte opinião. O melhor é o que ganhou mais corridas, o segundo maior vencedor da história, o segundo melhor, assim por diante. Eu, particularmente, eu não tenho essa mesma opinião. Para mim, um esporte como o automobilismo, ou outros esportes também, como o esporte coletivo, como é o exemplo do futebol, não necessariamente os números representam o que, de fato, o piloto, no caso do automobilismo, foi. Eu vou pegar aqui um exemplo dentro da Fórmula 1, que é o seguinte. O Damon Hill, por exemplo, ele tem mais ou menos, o Damon Hill, para quem não sabe, né, ele foi campeão em 1996 pela Williams. O Damon Hill, ele tem, se não me engano, umas 115 corridas. Ele participou de mais ou menos 7 ou 8 temporadas na Fórmula 1. O Damon Hill tem 22 vitórias e ele tem um campeonato mundial, um título mundial e quase teve o segundo título mundial. Inclusive, na semana passada, a gente fez um programa aqui sobre algumas decisões e títulos, né, que a gente teve ao longo da história da Fórmula 1, e a gente falou, né, daquele título do Schumacher de 94, que foi aquele título que o Schumacher, na corrida de Adelaide, onde o título estava sendo decidido entre ele e o Damon Hill, ele acabou batendo sozinho no muro, voltou para a pista, quando voltou, tirou o Damon Hill, que estava na segunda colocação, acabou quebrando, bateu no Damon Hill, acabou quebrando o carro do Damon Hill também, ou seja, o Damon Hill, com 115 corridas, tem 22 vitórias, um título mundial que quase acabou sendo bicampeão da categoria em 115 corridas. O Rubinho e o Felipe Massa, o Damon Hill tem 22 corridas. O Rubinho e o Felipe Massa, os dois têm 11 vitórias cada um. O Felipe tem 11, o Rubinho tem 11, ou seja, a soma de vitórias do Felipe Massa com o Rubinho Barrichello dá a mesma quantidade de vitórias que o Damon Hill. Só que tem um detalhe muito grande. O Rubinho, que até pouco tempo atrás era o recordista de grandes prêmios de Fórmula 1, o Rubinho fez, se eu não me engano, 326 corridas, se não me engano. O Felipe Massa tem 200 e não sei quantas corridas. Eu sei que somando as corridas do Rubinho com o Felipe Massa, são 598 corridas, ou seja, são quase 600 corridas, se juntar as corridas do Felipe com o Rubinho, e os dois juntos têm a mesma quantidade de vitórias que o Damon Hill. E eu trouxe esse dado para vocês porque, na minha opinião, e eu acho que na opinião de qualquer pessoa que entenda um pouco de automobilismo, vai dizer que tanto o Felipe quanto o Rubinho, que não foram campeões de Fórmula 1 e que têm a metade de vitórias que o Damon Hill, são pilotos muito melhores do que o Damon Hill. Então, acho que esse é um exemplo que números, resultados, não necessariamente no automobilismo, representa a realidade. Eu vou dar um exemplo agora mais atual, a temporada desse ano. Se o campeonato acabasse hoje, o vice-campeão da categoria da Fórmula 1 seria o Sérgio Pérez. Se a gente for fazer uma análise de quem está fazendo o melhor trabalho ao longo da temporada da Fórmula 1, talvez o Sérgio Pérez seja o piloto que está tendo uma temporada pior do que qualquer outro, porque realmente ele está em segundo no campeonato, com praticamente metade dos pontos do Verstappen, com o Hamilton, com a Mercedes, que não é nem de perto tão eficiente quanto a Red Bull, muito próximo dele. Então, olha como o número, como o resultado, não necessariamente demonstra a qualidade de um piloto. Mas, de qualquer maneira, nesse caso em específico do Max Verstappen, que está aqui agora do lado de vocês, aqui com o pai dele, né, Jos Verstappen, marcando ali 3 dedinhos na mão, tricampeonato. Nesse caso, eu acho que o Verstappen é um cara que tem 3 títulos, mas é um excelente piloto. E não é só pela questão dele ter 3 títulos. Se ele tivesse perdido aquele de 2021 e fosse bicampeão, na minha opinião, a leitura que eu teria em relação ao Verstappen com um título a mais ou a menos, ou Hamilton, ou Senna, ou seja quem for, não mudaria se ele tem um título a mais ou a menos, porque para mim o que representa é o que esse piloto fez com o carro que ele tem. Então acho que essa é a maneira mais precisa da gente ter uma leitura em relação ao piloto. E uma outra maneira que talvez não seja tão precisa, mas é um referencial que a gente tem,
é o que esse piloto está fazendo comparando com outro piloto que tem, teoricamente, o mesmo equipamento dele, que é o companheiro de equipe. E no caso do Max Verstappen, ninguém que eu me lembre na história da Fórmula 1 teve uma diferença tão grande entre o piloto número 1, vamos falar assim, e o piloto número 2. Se a gente pegar, falando do Verstappen, o que ele fez em termos de diferença com o Albon, ele quase aposentou o Albon. Na verdade, ele chegou a aposentar o Albon, saiu da Fórmula 1 e voltou. O que ele fez com o Gasly, que é um piloto bom, está até hoje na Fórmula 1, mas nem de perto conseguiu andar com o Verstappen. O que ele está fazendo com o Pérez? O Pérez, pessoal, para vocês terem ideia, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pérez também. O Pérez ele já foi companheiro, por exemplo, do Jenson Button na McLaren, quando o Button estava na McLaren, eles foram companheiros de equipe na Fórmula 1 e na McLaren. Para vocês terem ideia, em termos de treino de classificação, de tomada de tempo de classificação, naquela temporada que eles foram companheiros de equipe, o Button largou 10 vezes na frente do Pérez e o Pérez 9 vezes na frente do Button. Ou seja, foram muito equilibrados. O Button, quando foi companheiro do Alonso, andaram mais ou menos próximos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes, esses exercícios, quanto bom o Pérez é, vamos comparar quando ele andou com um piloto que é considerado bom, como o Button, ou como, sei lá, o Hülkenberg, que ele já foi companheiro de equipe do Hülkenberg também. E eu digo isso porque, olha a diferença do Pérez, não agora na temporada de 2023, agora está um pouco maior, mas já foi muito grande a diferença do Pérez ano passado em relação ao Verstappen. Assim como foi muito grande em 2021 também a diferença do Pérez em relação ao Verstappen. Naquela temporada, essa situação do Pérez ficou um pouco apagada, porque aquela disputa entre o Verstappen e o Hamilton foi tão sensacional que tudo ficou meio em segundo plano na Fórmula 1. Mas o Pérez também em 2021 não andou nem próximo do Verstappen. Então, realmente, a diferença do Verstappen para os seus companheiros de equipe realmente é muito maior do que praticamente todo mundo que eu me lembro. Até pegar o Hamilton como exemplo. O Hamilton, ele teve o Nico Rosberg muito próximo dele. O Bottas, ele largou várias vezes na frente do Hamilton, não quando o Hamilton trocou motor ou qualquer coisa assim, ele de fato tinha uma velocidade muito boa em classificação e largou várias vezes na frente do Hamilton. Então, realmente, a diferença do Verstappen para qualquer companheiro de equipe dele, com exceção do Daniel Ricciardo, realmente foi muito maior do que vários grandes pilotos em relação a seus companheiros de equipe. Então, realmente, isso para mim demonstra o quanto talentoso o Verstappen é. Ele é um cara que tem todas as valências que um piloto tem que ter. Ele é rápido no seco, na chuva, no calor, no frio, na rua, no autódromo, pista de alta, pista de baixa. Erra muito, muito pouco. Então, realmente, é um cara que, como qualquer grande piloto, enquanto tiver um carro muito bom, como é o caso da Red Bull desse ano, vai ser um piloto sempre com grandes chances de lutar por títulos. E isso só vai diminuir quando um outro ou outros grandes pilotos tiverem carros bons também. Eu tenho certeza que se o Hamilton, assim como foi na temporada de 2021, se tiver uma Mercedes competitiva, vai dar trabalho para o Verstappen. Russell é um cara que está demonstrando que tem um grande talento. Agora, essa dupla da McLaren, Piastri, Norris, se tiverem um carro competitivo, eu também acredito que vão fazer ali, dar um calor e quem sabe até fazer frente para o Verstappen, mas enquanto isso não acontece, ele vem nadando de braçada e vem conquistando aí títulos, vitórias, batendo recordes, né? No passado já teve um recorde de números de vitórias, que foram 15. Esse ano tem grandes chances de bater esse recorde de novo, então realmente o tempo vai dizer o que o Verstappen vai fazer em termos de número, mas, mais uma vez, para mim, números não necessariamente demonstram a qualidade de um piloto, mas esse em particular, com números muito altos ou não, ele, para mim, é um dos melhores da história da Fórmula 1.